RPG é a sigla para Role Playing Games e muito provavelmente você já deve ter visto algo com a temática de RPG. Ele é normalmente associado àquele jogo de tabuleiro e dado, onde pessoas se juntam para interpretar personagens numa história de fantasia. E do nada! Mas a cultura pop, sendo cultura pop, tendo a ajuda do capitalismo, transformou o que era para ser um simples jogo de tabuleiro para nerds em muita coisa. Você provavelmente já deve ter visto algum anime, alguma série ou jogado um jogo que tem RPG como recurso narrativo. Então, juntando isso, que é uma das coisas que eu gosto, e juntando Miraculous, eu resolvi criar os personagens de Miraculous como se eles estivessem jogando um jogo de tabuleiro. No caso, como eles criariam personagens para jogar um RPG? Então, se você gostou da ideia, ou até mesmo não sabe muito bem o que é RPG, fique comigo que até o final do vídeo você vai saber pelo menos o básico, igual eu sei. E bom, vai rolar naquela mesma dinâmica de sempre. Eu vou falar primeiro a história, depois eu vou contar um pouco do design dos personagens. Começando pela nossa protagonista, Marinette, aqui é chamada de Marine, e é uma maga que é líder da guilda Miraculous, que tem como objetivo destruir a terrível e maquiavélica Maga das Borboletas. Pra vocês entenderem um pouquinho. Nascida em um vilarejo comum, ela busca uma maneira de derrotar sua amiga que foi corrompida pelo poder das trevas. Amiga essa que quer conquistar o direito do desejo e reconstruir o mundo. Ela se sente responsável pelo que aconteceu com sua amiga, que também é conhecida como Maga das Borboletas. Marine também quer achar uma maneira de descorromper seu grande amor, Adrian. Ela tem um cajado que pode conjurar ao colocar a joia da Joaninha e criar a grande magia da sorte, que altera todo o resultado do campo de batalha. Não necessariamente do jeito que ela quer, mas ela sempre acaba sendo favorecida de alguma forma. Ela também tem posse de 18 das 19 joias do mundo, que são 19 joias que têm algum poder mágico, né? Que distribuirá, caso necessário, recrutando pessoas para sua guilda. Tenho que dizer para vocês que eu não entendo absurdamente de RPG, como eu disse no começo do vídeo. Eu entendo de algumas coisas porque é um tópico, é um universo de mundo que eu gosto, eu gostaria de entender mais, mas eu acho que para entender, só jogando para entender. Mas uma coisa que eu sei é que existem as fichas dos personagens, que são as histórias do porquê o personagem em qual atributo que ele tem mais coisa. Ou a Marinette, ela tem muito atributo em sorte. E o design dos personagens, eles são muito parecidos com o design deles em herói. Pelo menos a paleta principal, vocês vão bater o olho e vão enxergar a versão herói deles, de Miraculous padrão. Mas como aqui não tem a necessidade de esconder a identidade deles, eles são eles mesmos, só que no universo de jogo, né? Porque isso aqui não é uma U, isso aqui é eles do universo original, caso eles inventassem de jogar ou fazer uma sessão de RPG. É basicamente isso que a gente tá fazendo. E a Marinette, eu quis fazer ela com um sobretudão bem grandão, pra tampar qualquer parte. Trouxe também, na paleta principal dela de civil, ela tem algumas coisas que são rosa, né? Na primeira animação ela tinha calça rosa, na atual também. Mas enfim, então eu quis trazer isso pra ela no vestidinho e sobretudo ser o vermelho da Ladybug. E os botões seriam as pintas. Eu queria fazer as pintas também no forro do chapéu, né? Que é a parte vermelha dele ali embaixo. Mas eu acabei achando que ia ficar um overdesign muito grande, porque não faz muito sentido. Eu quero que eles sejam meio que uma mistura de Ladybug, Marinette, mais um medieval, e aí saiu esse personagem, entendeu? Então todos os pontos que teriam no design seriam os botões, esse espaço vazado que tem na perna dela, que é pra remeter também as pintinhas do design de Ladybug. Eu aumentei o cabelo dela pra deixar ainda mais destacada essa parte do cabelo, destacar o cabelo da Marinette, o cabelo da Ladybug. E a fita, eu também aumentei muito pra deixar essa coisa mais fantasia, mais fantasy e mais medieval também. Além do báculo, né, que o cajado, né, que tem uma grande esfera, que é dali que vai sair os feitiços que a Marinette vai fazer. A Marinette, ela tem dois feitiços principais, que é o feitiço de criação de objetos, que ela cria objetos, tal qual o talismã, e também o da sorte absoluta, que ela só pode usar a uma rodada. Porque no RPG é um jogo em turnos, ou seja, primeiro você, depois o coleguinha, depois o mestre, e repete esse círculo. No caso vai variar a quantidade de pessoas que tá na mesa.
Enfim, essa é a Marinette, a Marinê, né, que foi esse o nome que a Marinette quis escolher para ser a personagem dela, no universo de RPG, pode ser qualquer RPG aí, Dungeons & Dragons, RPG do Cellwitch, qualquer coisa. E vamos pro nosso segundo personagem principal dessa mesa, né? Adrian costumava ser um príncipe humano, do mesmo vilarejo que Marine morava. Ele atuava como espadachim da guarda de seu reino, mas isso antes de seu pai fazer um pacto com o demônio e ser traído pela maga das borboletas, se tornando um Tiefling. Com sua aparência alterada, ele se alista à guilda dos Miraculers, adotando o nome de Adracoss para poder ficar perto, mesmo que longe, de seu grande amor. Adracoss acaba se tornando muito íntimo de Marine, ganhando assim uma das joias, a Joia do Gato, que permite conjurar um machado de guerra capaz de destruir qualquer coisa em apenas um acerto. No universo dos RPGs é bem comum uma raça chamada os Tiefling. Tiefling, eu não sei falar o nome deles, desculpa. Mas essa raça, normalmente, é uma raça que você não é necessariamente um demônio, mas a sua alma foi amaldiçoada no seu nascimento. Aqui, no caso, vai ser pós, né? Vai ser bem depois. Bem depois. Que, como eu falei, o Gabriel, ele era rei. Ele queria mais poder, como sempre. Então, ele faz um pacto com o demônio, porque era um dos acordos dele com o demônio. E como eu falei, ele vai atrás da Marinette, ele vai atrás da guilda Miraculers para tentar ficar mais próximo da sua amada, porque ele sabe que a Marinette é a Marinette, só que a Marinette não reconhece ele, porque o Adracoss, ele é bem diferente do Adrian. Os Tieflings, eles normalmente têm uma pele mais fantasia, pode sim ter peles de humano, mas podem ser vermelhos, cinza, essas coisas tudo, e a cor do olho é prata, roxo, amarelado, completamente dessa cor. E o Adrian era um humano, ou seja, tem uma discrepância dos dois. Ela não consegue reconhecer. E ele também não vai contar. Ele oculta esse detalhe para a Marinette. E antes que vocês me perguntem, ou vocês se questionem, na história de RPGs, você cria todo um background para o mestre, e o mestre usa desses utensílios para impactar na história. Então, não necessariamente as pessoas em volta de você sabem de tudo isso que eu tô contando. Entendeu? Às vezes o mestre vai explicando aos poucos para ser uma surpresa para os players. Deu pra entender certinho? Então, os players que interpretam o Adracoss e a Marinette, eles têm um direcionamento do que eles vão fazer pelo mestre. Só que eles mesmo não sabem completamente do que eles têm que fazer. Eles têm que interpretar o personagem deles. E aqui, o Adracoss, ele usa o animal que tá no ombro dele é uma pantera negra, pra aludir o Miraculous do Gato, né? Eu não sou idiota também. Esse é o resultado do Adracoss, do Adrian como Adracoss, o nosso bárbaro da guilda Miraculers. Digam se faz sentido, se ele ficou bonito. E vamos para a nossa terceira personagem, que hoje a gente vai fazer 5 deles. Alia é a famosa elfa Ayla, pertencente à família de ciganos que viajam por todo o mundo. Eles vão de cidade em cidade apresentando musicais, cenas e shows, quase como uma trupe circense. Mas, ao chegar na cidade de Marine, uma certa maga acaba por enganando eles e fazendo a família de cobaia para sua nova magia de controle mental e distribuição de poderes. Ayla só consegue escapar por conta da sua flauta mágica, capaz de hipnotizar as pessoas, neutralizando temporariamente a maga das borboletas. E com seus dons de investigação, Ayla descobre a existência da guilda Miraculers, se juntando a eles, com o objetivo de resgatar sua família. Ayla recebe de Marine a Joia da Raposa, que intensifica os poderes de hipnose de Ayla, conseguindo agora criar ilusões quase reais. Então, como vocês conseguem ver, eu trouxe a Alia como Ayla aqui. E ela é a nossa bardo. No RPG tem algumas classes que são mais comuns. As classes que eu escolhi para trazer os personagens. O bardo, ele foge um pouco desse padrão dos mais normais. Só que ele ainda assim é bem famoso. E o bardo, ele é responsável por tocar melodias e dar buffs para os outros players. Então, enquanto ele toca, a melodia da música vai afetando, tanto positivamente, quanto talvez negativamente, dependendo da rolagem dos dados. Mas,
de maneira geral, a Alia, ela, além de causar esses buffs, ajudar os seus amigos, ela também vai fazer ilusões com essa flauta que ela usa. E o design dela foi bem difícil de fazer. Todos eles têm alguma pecinha de couro pra poder deixar ainda mais, sei lá, medieval. Mas a Ayla foi muito difícil de fazer, principalmente no cabelo. Vocês vão ver que eu fiquei trocando várias vezes, porque a paleta, ela tava muito esquisita. Eu não tava conseguindo fazer de uma maneira ok, porque eu queria também se aproximar muito da Reina Rouge, deixando esse ar mais medieval. Então algumas coisas tinham que combinar, como a cor que prevalece na parte de cima, a cor que prevalece na parte de baixo e essas coisas todas. E o olhar da Ayla é o que eu mais gosto na personagem, porque deixa ela com essa pegada mais misteriosa e mais bonita que vai fazer sentido no Nino. Já já a gente chega nele. Fazendo a Ayla também ter uma pegada mais sofisticada, porque como eu falei, ela é uma pessoa cigana, ela não se veste necessariamente como uma cigana, mas ela tem uma pegada mais andarilha, indo de cidade em cidade, entretendo o povo, que normalmente os ciganos faziam isso antigamente. Coloquei um corset nela também, pra realçar essa pegada mais vitoriana, e eu percebi que eu fiz quase que todas as poses das minhas Reina Rouges, no caso dessa Ayla, muito parecida com as que eu já fiz nos outros desenhos. Enfim, né? A vida. E o olhar dessa, de todas, foi o olhar que eu mais gostei, tá? Eu achei que ela ficou belíssima, com um olhar muito foxy mesmo, muito raposa. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o resultado da minha Ayla como barda no nosso Miraculous RPG. Vamos pro companheiro da nossa diva? Nino, além de mestre da mesa, é o divertido hobbit Mimo, um pequeno e fofo sacerdote que foi recrutado diretamente por Marine, mas se juntou de fato ao ver a beleza estonteante da belíssima elfa Ayla. Ele atua como um clérigo da guilda. Muitos agradeceram sua partida, pois, muitas das vezes, deixava de fazer seu trabalho porque ficava cortejando de maneira extremamente respeitosa as mulheres que buscavam sua ajuda, tendo o título de clérigo defeituoso. Ele ganhou a joia da tartaruga, pois com ela seus efeitos na criação de barreira e escudos se tornam praticamente absoluta. Relatos dizem que após ver Ayla por uma única vez, ele nunca mais cortejou nenhuma outra mulher. O Nino, ele é um caso à parte dos 5 que eu escolhi, no caso dos 5 heróis principais, porque eu acho que de todos eles, todos os 5, o Nino é o que mais provavelmente jogaria um RPG se ele fosse uma pessoa na vida real. Então foi o Nino que apresentou o jogo, que deu a ideia, gente, vamos jogar um RPG? Todos animaram. Então, como ele era a pessoa que sabia das regras, ele se inseriu na história, porque normalmente o mestre ele vai contar a história para os personagens, mas para deixar os amigos ainda mais inseridos naquele lugar, ele quis entrar dentro da história, literalmente. Então ele montou um personagem que se destacasse menos como suporte, que é a função de um clérigo, mas a grosso modo ele também é o vilão, né? Ele, o Nino, também é a maga das borboletas. Só que quem entende RPG entende do que eu tô falando, né? O design dele eu quis fazer primeiramente um anão. Eu queria que ele fosse um anão clérigo, só que não tava saindo. O meu estilo de desenho não combinou nada com um anão, nada. Então eu tive que pesquisar outras raças, porque além de variar, porque eu não sei se vocês perceberam, além de variar a classe de cada um, eu também variei a espécie. E a espécie dele é de um halfling, que é um hobbit. Pra quem já assistiu Dungeon Mesh, é a espécie do Chulchek, que é uma pessoa de porte baixo e é quase um anão. Só que os anões são retratados mais robustos e eles são mais esguios. No caso, são praticamente gnomos. Tudo pra novamente deixar os outros personagens brilharem. E eu gosto do Nino porque, igual eu coloquei na história dele, ele era um galã, ele ficava flertando com todo mundo, não sendo sem educação, mas cortejando as pessoas, favorecendo mais as mulheres. Mas quando viu a Ayla, ele teve que parar, ele achou o amor da vida dele. Então esse é o resultado do Nino. Digam aí pra mim se ele faria mais sentido sendo um anão ou um gnomo, né, um hobbit.
Qual das duas ideias vocês acham que ficaria melhor aqui? Se ficou bonitinho, porque eu achei ele um amor, eu devo dizer. E vamos pra nossa última personagem. Dos 5, eu acho que tem um passado mais triste. Zoe, antes de se juntar aos Miraculous, ela era a temida mercenária Oz, a venenosa, pois com o veneno que ficava na ponta de seus facões gêmeos, conseguia paralisar qualquer adversário com um arranhão só. Ela foi contratada pela Maga das Borboletas para executar Marine, mas ao ver Marine proteger e ajudar uma criança que passava fome, ela acaba lembrando seu passado de miséria, que sua mãe fazia ela passar. Então, ela decide parar com a vida de mercenária, se juntando aos Miraculous, mas toda vez que é confrontada do porquê ela entrou na guilda, ela mente e conta uma história diferente, às vezes contando meias verdades, às vezes distorcendo tudo. E mesmo mentindo, Marine continua confiando em Oz, confiando ao ponto de receber a joia da abelha, que permite o usuário ficar invisível quando ele desejar, o que deixa a Oz extremamente agoniada. Ela sabe que a Marine sabe que ela tá mentindo, mas mesmo assim confia. Que é quase o que a Zoe passa no começo de Miraculous, né? Quando ela é introduzida. Ela fica se mesclando, ela é um camaleão social. Então, se pra determinado grupo ela precisa ser de um jeito, pra determinado grupo ela precisa ser de outro, ela vai ficar se misturando. E pra quem não sabe, mercenários são assassinos de aluguel. E era isso que a Oz era. A Zoe, ela quis propositalmente fazer um personagem que tivesse um passado triste e medíocre, porque é o que ela sente, que ela tem um passado triste e medíocre. Que a família dela seja uma família péssima. Então, é o que ela, enfim, é. E a classe da Oz é ladina. Dois facões, que ela é uma lutadora de 2 espadas. Mas aqui é facão, né? E os ladinos, normalmente, eles são o personagem que vai na frente e que é despercebido. Por isso que ela fica invisível. Mas, quando ela não tá usando a joia da abelha, ela se destaca demais. Até porque o amarelo é uma cor que se destaca demais. Então, ela sempre reprova nos dados de furtividade que ela tem que lançar. Porque ela tem um debuff. Se precisa de 5 pra passar e ela tira 5, é descontado 3 pontos nela. Então, pra ela passar num teste de furtividade, ela teria que tirar, por exemplo, um 9, porque daí 3 seriam descontados e ela ficaria com 6 pontos e passaria no teste. E o design desse personagem foi um dos mais difíceis de fazer também. Não necessariamente em desenhar, mas em pintar. Porque eu queria novamente fazer condizente com os respectivos locais, né? Se a mão é mais amarela, vai ser mais amarela e pipipopopó. Acabou que teve que ficar do jeito que vai ficar no final, que eu gostei muito, tá? Eu gostei bastante do jeito que ficou, na verdade. E uma coisa que eu não falei, que eu não coloquei na descrição, é que ela é uma meio-elfa. Meio-elfos é um elfo que tem um pai humano e um pai elfo. No caso, a mãe dela seria uma elfa, que seria alguém mais privilegiado. Não que elfos sejam mais privilegiados, mas nesse contexto sim. E o pai seria um Zé Ninguém, uma pessoa que tanto faz. Por isso que ela é uma meio-elfa. E é por isso também que ela ficava na miséria, porque a Chloe e o Noah, eles eram elfos puros. A Oz, não. A Oz, ela era uma meio-elfa, ou seja, ela era uma bastarda. Esse é o resultado da nossa Oz, que dos 5 personagens é o nome que eu mais gostei. Uma curiosidade aqui. Espero que vocês tenham gostado dela, tenha feito sentido ela como ladina. Eu queria ter feito a Chloe. Mas, como são os 5 personagens no universo original, atual, não teria como, nem antes, né? A Chloe nunca iria querer jogar um jogo de nerd desse. Pois bem, esse foi os 5 personagens como se eles estivessem dentro de um RPG. Eu gostei muito de fazer esse desenho, apesar de cada personagem ter parecido que eu fiz diferente um do outro, porque eu acho que o estilo, não sei, acabou ficando muito diferente. Mas se vocês gostarem, eu posso trazer os outros personagens, trazer, quem sabe, a Maga das Borboletas, de como seria o design dela. Isso se vocês engajarem muito. Então, por favor, curtam, se inscrevam e vão lá nas minhas outras redes, no Instagram, Twitter e TikTok, que eu sou sempre bem ativo lá também. Muito obrigado e até um próximo desenho.